Salve galera! O tema do vídeo de hoje é possível construir uma greve geral? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho de disputa na batalha das ideias. Note, nos últimos tempos eu venho falando bastante sobre a necessidade de construir uma greve geral, que não é uma linha tirada da minha cabeça, é o que defende meu partido, o PCB. A gente compreende que as manifestações de massa estão sendo muito exitosas, mas é preciso dar um passo além. Antes de explicar um pouco sobre o porquê da greve geral, é importante notar o seguinte: o que é uma manifestação? Pergunta assim, o que é uma manifestação? A gente vai para manifestação, a gente às vezes não para pensar qual é a função dessa atividade política. Veja, uma manifestação é, ao mesmo tempo, uma expressão de força, é um momento que você busca demonstrar o nível de adesão social, de capacidade de mobilização de pessoas que determinada pauta ou bandeira, ou pautas ou bandeiras no plural tem, e é também um momento de agitação e propaganda. É um momento de disputa da opinião pública, é um momento de convencer mais pessoas, é um momento de levantar o debate para as pessoas que estão fora desse debate. Em situações de maior radicalização da luta de classes, a manifestação pode significar também um momento de ofensiva de tomada de postos do Estado, por exemplo, mas não é o caso do Brasil, no hoje, Então veja, essas manifestações de rua, elas estão cumprindo um papel muito importante, um papel fundamental. Elas alteraram a dinâmica do jogo político institucional no Brasil, colocaram mais pressão no governo, estão ajudando a acelerar o derretimento da popularidade de Bolsonaro, estão dando mais força para a CPI ser mais dura com o governo Bolsonaro, estão colocando o partido fardado numa posição cada vez mais delicada. Mas manifestação de massa tem uma dinâmica que é própria do movimento de massa, que é de fluxo e refluxo. Então, assim, uma hora as manifestações vão parar de crescer, vão se estabilizar e vão começar a descer. Isso é normal. Assim, ninguém fica na rua direto por mais de um ano. Inclusive, na própria Revolução Russa, que começou com a derrubada do czar em fevereiro e foi concluída com a tomada do poder em outubro, você teve meses de baixa atividade nas ruas. Então, até numa revolução, você tem momentos de picos e de refluxo. Ninguém passa um ano inteiro na rua, gente. Assim, ninguém passa 6 meses indo pra rua toda semana, sabe? Assim, isso não existe. E é importante aproveitar esse momento de ascensão dos movimentos de massa para dar um salto qualitativo, porque até esse momento os atos estão sendo demonstração de força e disputa da opinião pública, mas a gente precisa tocar onde dói. E onde é que dói? No bolso. A burguesia brasileira, ela perde quando ela tem prejuízo financeiro. E atenção, gente, prejuízo financeiro não é quebrar uma vidraça. E aqui nada contra, sem nenhuma criminalização, mas é importante ter uma visão realista das coisas. Veja, você pode ir para o ato quebrar 50 vidraças, você não deu prejuízo nenhum para os bancos. Percebe? É isso aqui. Sem nenhuma ironia, sem nenhum deboche, sem nenhuma desvalorização, não quero nem entrar nesse debate nesse vídeo. Mas, objetivamente, você não deu prejuízo. Percebe? O que é que dá prejuízo para o capital? É basicamente parar a produção. Então, quando você coloca a possibilidade de explosões, de paralisações, de greves gerais, de trancaços em BRs, em rodovias, fechamento de garagem de ônibus, paralisação do metrô, do trem, você mexe no bolso do capital e o capitalista, a partir do momento que ele sente seu bolso ameaçado, ele fica muito estimulado a entregar os anéis para não perder os dedos. Então, se começa um crescimento de protestos de rua, em concomitância com greves e paralisações e trancaços no Brasil, não tenha dúvida que a burguesia, no instante, faz popular os deputados necessários para aprovar o impeachment. Se for esse o caminho que eles forem seguir. E esse não é o único, evidente. Pode ter outros caminhos, como, por exemplo, jogar o exército nas ruas para tentar abafar os protestos e as mobilizações e as passeatas na base da bala e do fuzil. As possibilidades são múltiplas, mas veja. Aí quando a gente fala da necessidade de uma greve geral, muita gente fala assim, mas Jones, greve geral no momento de altíssimo desemprego, os sindicatos estão fragilizados, os sindicatos estão passando por crise financeira com o fim do imposto sindical. Note, tudo isso é verdade. Atenção,
Ninguém, nem eu, nem Cauê, nem Xi Jinping, que a gente ligou para ele hoje, acha que é fácil construir uma greve geral em momento de altíssimo desemprego, em momento de baixa do sindicalismo. A gente sabe disso, gente. Inclusive, esse ponto aqui é foda. Às vezes, os debates emocionados na internet, que é assim, greve geral, chama aí, a greve geral tá pensando que é fácil. Não, ninguém falou que é fácil, meu querido. Mas veja, vamos lá. Para um debate sério, para um debate realista, para um debate qualificado. Quando rolou a greve geral de 2017, o Brasil já tinha altíssima taxa de desemprego, né? O Brasil estava com 12% de desemprego. E mesmo assim, a gente conseguiu parar 35 milhões de trabalhadores. Inclusive, adiou a aprovação da contra-reforma da Previdência, coisa que só foi feita no governo Bolsonaro, né? Essa greve geral teve papel central em adiar essa pauta. Como é que essa greve geral foi construída? Se criou um amplo consenso nas centrais sindicais que era necessário puxar uma greve geral e começou a pressionar as oposições sindicais por assembleia, por decretar estado de greve, por puxar mobilizações, por debates e por aí vai. E se instituiu uma aliança entre os sindicatos e os movimentos populares dos partidos de esquerda, combinados em que o foco do sindicalismo seria parar os transportes, porque pela própria característica da economia brasileira, parando os transportes, parando ônibus e metrô, a galera não chega para trabalhar. Acabou-se. É isso, assim. E os movimentos populares ficariam responsáveis, articulados com os sindicatos, por fazer trancaços, fechar rodovias, fechar BRs, fechar estradas importantes de alta circulação, e aí fazer piquetes nas garagens de ônibus, terminais do metrô, estações de trem e por aí vai. Ou seja, se criou uma unidade de ação, uma sinergia entre os sindicatos que poderiam decretar greve e paralisação no dia, como bancários, aliado com paralisação com foco no setor do transporte, circulação de pessoas e mercadorias, e ações de massa nas estradas, BRs, rodovias, pontos estratégicos para interditar a circulação de mercadorias e pessoas. Isso conseguiu parar 35 milhões de trabalhadores. Na época, a Associação Comercial de Curitiba soltou um estudo, né? Falando que eles, num dia de paralisação, perderam 10 milhões de reais. Na época, a Federação do Comércio de São Paulo, a FEComércio, soltou um estudo falando que São Paulo perdeu 100 milhões de reais, porque foi num dia de semana a greve geral. Veja, tem exagero aí da burguesia, né? Assim, 100 milhões de reais no dia, pode até ser que seja, mas eu acho que tem exagero. Mas o fato é que a burguesia sentiu no bolso. Tanto foi assim que depois da greve geral, o governo Temer deu uma desacelerada no ritmo dos ataques. Aí alguém fala assim, não, Jones, desacelerou por causa da eleição. Mas por causa da eleição também, macho. Porque ninguém quer grande protesto sindical em boca de eleição, não. Percebe? Fica ainda mais chamativo o protesto sindical grande na boca da eleição. O que aconteceu depois disso? As centrais sindicais decidiram, num erro estratégico e político, negociar com o governo Temer pela permanência do imposto sindical. E aí tiraram o pé do freio. E aí, veja, aqui esse ponto é outra coisa, para evitar caricatura. Nada garante que as próximas mobilizações de paralisação nacional fossem do mesmo tamanho, que conseguissem parar mais de 30 milhões de trabalhadores. Poderiam ser menores, tá ligado? Isso é possível. Mas o que foi decidido foi não tentar, foi negociar com o governo Temer, fazer pressão parlamentar e fazer o acordão pela manutenção do imposto sindical. O governo Temer deu uma rasteira nas centrais sindicais, não manteve o imposto sindical e os desdobramentos a gente sabe. Hoje, qual é a situação? O desemprego está maior, a informalidade está maior, né? O que dificulta a articulação da greve. Você tem uma situação que o clima político para repressão, em situações de trancaço, por exemplo, de BRs, é maior, né? E você tem também uma dificuldade porque nesses últimos 3, 4 anos, várias cidades, os sindicatos rodoviários que tinham sido conquistados por forças de esquerda, acabou voltando para a mão de sindicalismo pelego, forças, enfim, de direita, sindicalismo patronal. Então, por exemplo, para os rodoviários hoje, nas principais capitais do Brasil, não é tão fácil, não que 2017 tenha sido fácil, mas enfim, vocês entenderam, é um pouco mais difícil do que em 2017. Mas também tem outros elementos positivos. Veja, Correios, Eletrobras e funcionários públicos, no geral, ameaçados com a contra-reforma administrativa, já estão colocados no movimento de paralisação. Eles vão parar, vão ter que parar, vão ter que mobilizar as bases porque eles estão com a faca no pescoço, percebe? É isso. Aliado a isso, você tem a questão dos caminhoneiros. Veja, os caminhoneiros fizeram uma paralisação gigantesca no governo Temer.
abraçaram o Jair Bolsonaro e se sentem traídos pelo Jair Bolsonaro. Só esse ano, o diesel teve mais de 5 aumentos. Todo ano os caminhoneiros ameaçam, todo ano não, aliás, todo mês os caminhoneiros estão ameaçando de paralisação. Não seria exagero conseguir a adesão dos caminhoneiros para uma paralisação nacional. É claro que tem uma dificuldade objetiva, que é a configuração política e ideológica dos caminhoneiros, né? O pensamento reacionário é muito forte na categoria. Mas não tem pensamento reacionário, velho, que se sobrepõe ao bolso. A galera tá perdendo dinheiro. O governo Bolsonaro não fez nada pelos caminhoneiros. O preço do diesel não para de subir. Os fretes, né, estão diminuindo pela estagnação da economia. Então existe toda uma pressão econômica. Aliado a isso, outra categoria estratégica para fazer uma greve geral, que são os rodoviários e metroviários, especialmente os rodoviários, eles estão entre o setor da classe trabalhadora que mais pegou Covid e mais morreu por Covid. Você pega um ranking, rodoviários estão no topo, entre os 5 primeiros. As 5 primeiras categorias da classe trabalhadora que mais pegaram Covid, que mais adoeceram na pandemia e que mais morreram. Então, assim, há uma pauta diretamente para dialogar com os rodoviários numa greve geral por vacina, por emprego e por comida, que é a vacinação prioritária desse setor. Eles estão morrendo em massa. E eles sabem disso. Eles sabem que na segunda-feira foram trabalhar e não acharam um colega que trabalhava com eles porque morreu. E aí na quarta-feira foram trabalhar, tinha outro colega afastado porque pegou Covid. Aliado a isso, a gente pode articular com os movimentos de massa, os partidos de esquerda, socialistas, comunistas, social-democratas, social-liberais, a porra que for, e articular trancaços, fechamentos, protestos de manhã cedo para travar as cidades, os grandes centros, e impedir a dinâmica da economia. E aí, meu amigo, numa escalada, faz uma paralisação nacional, marca outra daqui a 10 dias. E aí a segunda, por exemplo, pode ser menor, porque o tempo de preparação vai ser menor. Mas garantindo grandes protestos nas regiões metropolitanas no horário da manhã, cedinho, para travar a cidade, parou a economia. E escala, porque quanto mais prejuízo financeiro a burguesia tiver, mais pressão a burguesia vai colocar no próprio governo Bolsonaro e a própria mídia para dar uma resolução à situação. E essa resolução pode ser o fim do governo Bolsonaro ou pode ser também uma escalada repressiva. É uma possibilidade. Agora, a gente não pode ter medo do partido fardado, né? Porque a gente só vai derrotar o partido fardado com força, com mobilização de rua. Então, veja, é fundamental, e eu venho falando isso há muito tempo, a gente articular entre uma manifestação e outra um calendário de lutas que toque em temas específicos, como a pandemia de fome que o Brasil vive, e articular uma greve geral, e digo mais, articular uma greve geral para agosto. Julho vai ser o mês de mobilização, tivemos atos agora dia 3, vamos ter ato agora dia 13 em defesa dos Correios, das empresas públicas, vamos ter ato dia 24, e aí encaminha do meio para metade de agosto uma greve geral, a primeira, e sai escalonando com atos e ações, e depois pensa inclusive uma marcha para Brasília, para colocar 1 milhão de pessoas em Brasília e dar pressão final no Congresso pelo fim desse governo já. Mas veja, marcha para Brasília fica para outro momento. Mas é possível articular uma greve geral. É claro, gente, é evidente que a greve geral não vai ter apoio de toda a classe trabalhadora. Aliás, nenhuma greve geral tem, viu? Sim, é uma greve geral de 100% de apoio da classe trabalhadora. Todas as categorias aderiram, todos os sindicatos aderiram. Sim, isso não existe, né? Mas existe um clima social, existe um clima político para mobilizar muitas categorias de trabalhadores e trabalhadoras, para mobilizar muita gente nas ruas, para mobilizar os movimentos populares e para criar essa unidade de ação entre sindicalismo, movimentos populares, partidos políticos e ir para cima. Aliado a isso, os trabalhadores de aplicativos Uber, Rappi, iFood e por aí vai já fizeram a paralisação, a grande paralisação ano passado e estão com demandas represadas e pode ser um momento também de adesão dessa galera para a construção de uma greve geral. Então, assim, tem muitas categorias, muitos setores da classe trabalhadora que estão insatisfeitos, que estão numa reivindicação latente, que não conseguem se expressar, e uma greve geral chamada nacionalmente em unidade pode ser o catalisador para parar o caminhoneiro, a galera do Uber, do Rappi, do iFood, que tá puta da vida,
o funcionário público está sendo ameaçado pela contra-reforma administrativa, o trabalhadora da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, o professor, a professora que está puto porque está voltando para a sala de aula sem estar vacinado, está morrendo, está pegando Covid em massa, os rodoviários que estão putos da vida porque estão pegando Covid, estão morrendo em massa, não são prioridade na vacinação, o bancário também está sendo obrigado. Inclusive os bancários aqui em Pernambuco, eu acho que isso deve ser nacional, não pesquisei, gente, desculpa, mas aqui em Pernambuco os bancários estão fazendo uma campanha para entrar como categoria prioritária na vacinação, porque o governo do estado de Pernambuco colocou os bancários como serviço prioritário que não fecha, mas não colocou como prioritário na vacinação. Então, assim, vale a pena tentar. E aí, como colocou brilhantemente o deputado Glauber Braga, numa entrevista que ele deu para a Carta Capital, que está aparecendo aqui, o Glauber Braga fala assim, olha gente, tudo bem, tem dificuldades para construir a greve geral, mas quais são as dificuldades? A gente não está aqui na posição de dizer para os sindicatos como tem que fazer, a gente quer aqui ajudar. Vamos lá, galera, sindicatos, centrais sindicais, quais são as dificuldades para construir a greve geral? Vamos colocar na mesa e a gente ajuda a superar essas dificuldades para dar esse salto de qualidade, porque veja, radicalismo de verdade é parar a produção, e a circulação de mais-valia. Isso dói no bolso, dói na alma da burguesia. E a alma da burguesia é o lucro, né? Você sabe que o burguês não tem alma, é tudo filho de Satanás, tudo filho do demo. Então veja, é possível e necessário dar esse passo. É possível avançar na luta popular, avançar na radicalidade, mobilizar cada vez mais setores da classe trabalhadora num processo de avanço de consciência para não só, atenção, para não só derrubar o governo Bolsonaro, mas para também recuperar uma autoestima e uma confiança da classe trabalhadora. Porque se a classe trabalhadora vê avançar a derrubada do governo Bolsonaro com a greve geral, isso cria uma confiança na capacidade da classe trabalhadora de fazer política a nível nacional. E o engajamento da classe trabalhadora em campanhas pela revogação do teto de gastos, pela reversão da privatização das empresas públicas, pela reversão da autonomia do Banco Central seria maior dentro de um processo de autoestima recuperada da classe, porque a classe trabalhadora, fez uma greve geral e o processo de derrubada de Bolsonaro se acelerou. Política, gente, é também um circuito de afetos, é também confiança, autoestima, moral das bases. Na política e na guerra, a moral das tropas é fundamental. E aí esse passo da greve geral, além de colocar um novo fator político na conjuntura, além de colocar a classe trabalhadora como um papel mais destacado, além de fazer a burguesia sentir no bolso, além de aumentar a pressão no governo Bolsonaro, além de aumentar a pressão no partido fardado, teria um elemento psicológico, um elemento moral, um elemento simbólico muito importante de relegitimação da ação trabalhista, da ação da classe trabalhadora e também da ação do instrumento da greve. Está muito desacreditado nos últimos tempos, porque a maioria das greves foram greves defensivas, né, nesse processo de aprofundamento do desemprego. Então, é possível, é necessário construir a greve geral. Para quem gosta tanto de falar dos nossos vizinhos, eu vou colocar aqui até um texto sobre a Colômbia, né? A Colômbia fez uma greve geral há pouco tempo atrás. Fez uma greve geral, gente, com mais de 15% de desemprego. Sabe? Desemprego alto. E aí vou colocar um texto aqui da Natália, que saiu na Jacob, um texto, inclusive, maravilhoso, que descreve como estão sendo as mobilizações na Colômbia, para a gente aprender de verdade aquilo ali. Então, é possível construir a greve geral. Vamos construir a greve geral. Agosto tem que ser o mês da greve geral. Julho é o mês da escalada da luta popular, dos protestos, e agosto o mês da greve geral. Debata, mobilize, questione, cobre, fale. É o momento de toda a base, todo mundo cobrar a greve geral para a gente transformar a greve geral numa realidade e dar um salto qualitativo nas mobilizações pelo fora Bolsonaro e Mourão, por emprego, vacina no braço, comida no prato, isso só para começar. A gente só para quando tirar a burguesia do poder. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, entrar na nossa lista do Telegram, ouvir o Revolu Show, sacar os cupons de desconto e tudo isso que vocês já sabem. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram. Beijo e até a próxima.